Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. O Dorival, ele tem um destino. Qual é o destino do Dorival? Ganhar a Copa do Brasil e ganhar a torcida, ou perder a Copa do Brasil e ser demitido. Olha só para vocês entenderem, tá no jogo. Vamos lá. 5-4-1. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anchileri e Bidu. Linha de 4. Kaique na direita, Rian, Michael e Vitinho. Na frente, isolado, Guinegão. Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Cara, as linhas andando juntas, estreitinha, o Fluminense. E o Fluminense é meio, ainda Diniz, né? Parece que ainda tem lá o Ganso, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá. Enfim, e o Fluminense tentando entrar por dentro porque não conseguia entrar pelos lados. O Dorival fechou os lados. Porque o Anchileri o Anchileri foi uma baita cobertura pro Bidu, velho. Entendeu? Cara, o futebol é assim. A tática foi essa. A tática foi essa. E quando a gente atacava com linha de 3. Ficava Anchileri, Gustavo Henrique e Ramalho, o Mateuzinho e o Bidu espetavam, o Maicon na armação da jogada saiu como segundo volante, o Rian como primeiro, o Vitinho ficava atrás dos dois atacantes, Guinegão e Kaique. Cara, a gente quase não atacou no primeiro tempo. Uma bola só que a gente teve no primeiro tempo, foi uma bola que o Kaique lançou pro Guinegão, que ele não conseguiu dominar, foi o Guinegão dos 2 primeiros jogos dele com a camisa do Corinthians. Enfim, mas o Guinegão lá na frente, correndo, marcando, tal, e o Kaique na nhaca. A estratégia do Corinthians no primeiro tempo não podia ter Kaique pro segundo. Não podia. Não podia. Ele tira o Vitinho porque não aguenta, nem acho que o Vitinho foi mal, é mais por questão mesmo que o cara não aguenta, mais de 30 anos. Ele coloca o Yuri Alberto e ele coloca o André Luiz. Apesar de muitos não gostarem, tá dividida aqui a questão do André Luiz, se foi mal, se foi bem. Muita gente gostou, né? E muita gente não gostou. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Olha aqui para mim agora. Eu sei que teve até mais gente que gostou mais do André Luiz do que não gostou. Mas aqui, ó, tá aqui, ó, gostei do André, gostei do... Tá, um monte de gente gostou do André. Mas você que não gostou do André, igual eu não gostei do André, esperava mais pelas informações que recebi. Mas uma coisa, nós, quem não gostou, temos que admitir. Foi muito melhor ter o André no segundo tempo do que ter o Kaique. Eu acho que se tivéssemos o Kaique, o corredor ia ser muito maior. Primeiro que muda tudo, né? Primeiro que muda. Se você observar o jogo, o Corinthians no segundo tempo, ele sai da linha de 5 e passa a jogar com 2 linhas de 4. Então ele faz a segunda linha com Guinegão, Michael, André Luiz e Bidu. Essa foi a segunda linha. Só que depois entra o Romero e o Thales, aí ele faz as beiradas com Thales e Romero. Romero na direita, Thales na esquerda, linha de 4, e depois ele vem com Romero e Thales pelos lados, Romero e Thales pelos lados, e fecha o 3. Ele passa a jogar num 4-5-1. No primeiro tempo ele joga num 5-4-1. No segundo tempo ele joga num 4-5-1. Como que ele faz? Ele faz a segunda linha de 5 com Thales e Romero dos lados, e por dentro, Michael, André Luiz e Rian. E na frente, o Yuri Alberto. Esse foi o esquema do Corinthians. O que o Corinthians fez? Simplesmente fechou ali a casinha, estreitou as linhas, não deixou o Fluminense entrar e esperou uma bola. Às vezes a bola vem ou não vem. Então não é que o Dorival armou o jogo e falou, vou ganhar de 1-0. Ele pensou, vou fechar, ou empato ou ganho por uma bola. E ganhou o jogo. Uma bola, 3 pontos, e o Corinthians vence a partida, mesmo o Dorival tendo Romero, tendo Thales, o Hugo que entrou no lugar do Maicon, incrivelmente vai bem no meio, né? O Cedric, verdade. Ainda teve a substituição do Hugo depois que entrou no lugar do Maicon. O Dorival, velho, meteu essa linha de 5-4-1 e 4-5-1 e simplesmente deu a vitória ao Corinthians. Não jogamos nada e ganhamos 3 pontos. Tá? Não jogamos nada e ganhamos 3 pontos. Talvez se tivéssemos atacado, como, por exemplo, o nosso Michael aí queria, sair jogando bonito, talvez teríamos tomado 3, 4 no Maracanã. Entendeu? Então, é o futebol, velho. É o futebol. Entendeu?
jogando sem o seu meio-campo titular e sem o seu ataque titular, o mínimo que eu vou fazer, e sem o meio-campo, presta atenção, sem o meio-campo, sem o meio-campo titular, sem o ataque titular e sem nenhum reforço, só o Vitinho, para não falar nenhum, o Vitinho, tá? E ganhamos o jogo. Na Copa do Brasil ganhamos todos os jogos. O que nós queremos? Cara, não é a época do Silvinho, que era uma retranca que os laterais não passavam no meio campo. O Mateuzinho tá lá na área, muitas vezes. O Bidu tá lá na área. Quanto ao Atlético Paranaense, por mais que o Anchileri não tenha jogado bem, a gente viu troca de posições, lado esquerdo com o Anchileri e Bidu. Alguma coisa tá tendo num time que não teve reforços e tá cheio de desfalques. Nós estamos falando de 7 caras que não jogaram, importantes. O cara joga praticamente com um time reserva, ganha no Maracanã, monta uma estratégia, porque se o Corinthians vai para cima, toma um pau de louco no Maracanã. Entendeu? Se o Corinthians joga para cima, toma um pau de louco. O Santos foi para cima do Vasco no Morumbi, tomou um pau de louco. Você tem que ser inteligente, meu irmão. Entendeu? Nem sempre é hora para atacar, né? Aliás, a Bíblia fala, né? Há tempo para todas as coisas. E aí eu vou acrescentar: há tempo de defender, há tempo de defender, há tempo de atacar, né? Há tempo de perder, há tempo de ganhar. O momento do Corinthians agora, um técnico minimamente inteligente joga na retranca, velho, no Maracanã, e ganha o jogo por uma bola. Joga na retranca em São Januário e ganha o jogo em São Januário. Ganha o jogo em São Januário, joga no mesmo esquema na Arena da Baixada, em Curitiba, num jogo de ida de quartas de final da Copa do Brasil. Pô, é um time de Série B, não foi lá atacar que nem louco, time de Série B, jogou fechadinho e ganhou por uma bola. É assim, meu irmão, que você se conquista título, é com sabedoria, é com estratégia. Futebol não é um monte de louco atacando, cada um jogando na sua posição e correndo. Futebol se ganha com estratégia. Por isso você, torcedor corintiano, comemore a vitória hoje, cara. Comemore, entendeu? Não deixa o seu coração ficar peludo. Comemore essa vitória hoje. Parabéns ao Dorival, fez 2 coisas que queria de teste: Bidu adiantado e Hugo de volante. Acho que pode ajudar. Estou gostando do Dorival, faz o que dá. Cara, vocês lembram, né, velho, que a gente pedia isso? O Bidu jogando na segunda linha. Cara, eu não citei na minha análise, citei na minha análise, mas não elogiei, não destaquei, né, Elias Daniel. Cara, a gente vê Anchileri de zagueiro, Bidu jogando na segunda linha. Cara, o Dorival tenta demais, né, velho? Entendeu? Nem sei se vai dar certo no Corinthians. O Dorival depende muito do título da Copa do Brasil, né? Entendeu? Do título da Copa do Brasil, tá? E eu tô aqui analisando o Dorival, o Klaus tá aí, o Klaus me conhece. Meu irmão, não tem amizade, velho. Se o Dorival estivesse fazendo um péssimo trabalho, eu ia estar dando pau na máquina aqui, como já dei alguns jogos, né? Desde que o Dorival assumiu o Corinthians, eu falei com ele 2 vezes. 2 vezes. Eu até evito, entendeu? Até evito por quê? Não quero ter muita aproximação agora, porque se precisar criticar, né, é complicado. Então, meu amigo, o que eu analiso do Dorival aqui é friamente, pô, um cara que tem 4 desfalques no meio campo e 2 no ataque, pô, ele só tem a linha de 4, daqui pra frente ninguém jogou. E ainda consegue arrancar 3 pontos de São Januário, 3 pontos no Maracanã. Até outro dia a gente não conseguia ver o Corinthians ganhar fora de casa. 3 pontos lá, né, porque foi no Atlético Paranaense, na Copa do Brasil. Cara, pra mim ele tem feito um bom trabalho, velho. Agora, repito, ele só vai ser aceito pela torcida corintiana se ganhar a Copa do Brasil. Se ninguém nunca falou isso pro Dorival, se chegar esse corte para ele, porque tem muita gente de Araraquara lá que me assiste, que eu já sei, né? Uma vez o Dorival falou que o pessoal lá assistiu lá e mandou alguma coisa para ele. Pode mandar isso para ele, ele só vai ser aceito se ele for campeão. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. O Dorival, ele tem um destino. Qual é o destino do Dorival? Ganhar a Copa do Brasil e ganhar a torcida, ou perder a Copa do Brasil e ser demitido.
Eu vejo muita má vontade em relação não vou falar de grande parte, mas de muitos torcedores com o Dorival. Então o Dorival, só uma coisa salva o Dorival no Corinthians. Só uma coisa salva. Eu tenho convicção disso porque eu conheço futebol. É o título da Copa do Brasil. Se for eliminado pelo Cruzeiro, acabou. Samiro, hoje eu acho que nem se perder, ele deve sair. Precisamos de alguém para dar continuidade. Eu também acho, mas o futebol não é assim, entendeu? Não é assim, né? Se a gente vê corintiano que não está satisfeito com a vitória de hoje, você imagine se o se o Corinthians foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Estou falando sério. Tem corintiano, né? Tem corintiano que não ficou satisfeito com a vitória de hoje. Olha que ponto chegamos, hein? Então, hoje, torcedor corintiano, cara, você que ama o Corinthians, você que torce pro Corinthians, comemore. Comemore porque o Dorival tinha uma estratégia e essa estratégia deu certo. Qual foi a estratégia? Jogar por uma bola. Se você pegar o meu café do intervalo, tanto ao vivo lá no Instagram, como também escrito, tá em texto lá, pode olhar no meu canal de WhatsApp. Eu falei, o Corinthians fez um primeiro tempo bem ruim, o Corinthians priorizou a retranca, o Corinthians jogou o primeiro tempo inteiro atrás da linha da bola, num 5-4-1, tá tudo escrito no intervalo. Só que no segundo tempo, com a entrada do Yuri, ainda não esteve... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo uma análise aí perfeita do jogo entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, nessa noite de sabadão, onde o Timão saiu com a vitória por 1-0, com toda a dificuldade, mas o Corinthians conseguiu aí pontuar no Campeonato Brasileiro. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito da escalação do Dorival, mas vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Rodrigo Garro, que ontem, infelizmente, foi relacionado, né, para o jogo, mas momento antes acabou sofrendo dores na panturrilha e não pôde ir para o jogo. Tô destacando essas dores na panturrilha porque eu já ouvi muita gente comentando que, como o Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, então muita gente relacionou a ausência ontem de Rodrigo Garro do time por essa questão do problema no joelho. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se falando nos problemas do joelho, você sabe que o Rodrigo Garro gosta tanto de jogar que ano passado ele acabou tomando várias infiltrações para jogar com a camisa do Corinthians. Inclusive, na final do Paulistão, Rodrigo Garro, ele foi um anestésico no joelho para não sentir dor e ir para a final, onde o Corinthians se sagrou campeão dia 27 de março, campeão paulista, após aí 6 anos sem conquistar nada. Rodrigo Garro, infelizmente, não conseguiu jogar ontem, mas o problema não está relacionado com o joelho. E como o Corinthians tem jogado bastante, né, tem que ter muita atenção com o jogador para ele não se desgastar, porque a carga muscular ela é muito grande, ela é muito pesada, principalmente Rodrigo Garro, que é um jogador franzino, baixa estatura, e ele tem uma técnica muito refinada, onde ele apanha muito em todos os jogos, porque ele não tem muita força física, mas tem qualidade técnica, que ele consegue driblar, passar, e os jogadores, para cercar ele, tem que fazer a falta, e muitas vezes ele acaba aí sentindo muito no jogo. O Timão fez uma escalação diferente. Corinthians, com essa vitória espetacular, está aí a 6 pontos do G6 e a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então o Corinthians está bem no Brasileirão. Pelo time que tem, está muito bem no Brasileirão. Na Copa do Brasil, está espetacular. É o único time da Copa do Brasil que não tomou gol e o único time da Copa do Brasil que venceu todos os jogos. Então, são dados extremamente importantes. Por que eu estou falando isso?
porque o Dorival Júnior, com tantos problemas que tem enfrentado, ele tem conseguido tirar um coelho da cartola. Ele tem conseguido arrumar recurso pro Corinthians, mesclando o time titular com o time reserva. Inclusive, oportunizando jogadores da base, como o Gui Negão, como Kaique. Alguns jogadores que estão surgindo e surgindo muito bem com Dorival Júnior. Até porque ontem o Dorival não pôde contar com quem? Com o Pitbull do meio campo, com o Ranieri, jogador motorzinho. Esse jogador faz a diferença no meio campo do Corinthians. Por quê? Porque ontem ele estava machucado. Bidon estava suspenso. Rodrigão sentiu dores momento antes do jogo. E o Roberto estava no banco por falta de ritmo. Lembrando que há 25 dias atrás, Rodrigão acabou passando por um procedimento cirúrgico para tirar uma hérnia inguinal. Então, por isso que ele ficou no banco ontem, está sem ritmo. Memphis Depay, lesionado. Carrídio, também lesionado. Ambos esses jogadores ficaram fora do jogo. Dorival manteve praticamente um esquema de 3 zagueiros. Maicon e Rian, para mim, eles foram excepcional, jogaram muito bem. Acho que Dorival não tem como colocar o Charles no meio de campo. Esse meio de campo, se tiver que colocar o Charles, tem que colocar Rian. Porque quando voltar o Martino, o Carrídio, com certeza esses jogadores serão os titulares. Mas até então, tem que jogar com o Rian. Deu uma qualidade. O Maicon, que eu não estava mais acreditando. Dorival tá me fazendo acreditar. Porque o Dorival é o único que tá acreditando em Maicon. A imprensa, de modo geral, acabou tecendo duras críticas com Dorival quando ele estava insistindo no Maicon. E o Maicon realmente está dando resultado. Está jogando bem. Quando a bola cai no pé dele, a criação de jogada ela é imediata. Sem falar na cobertura que ele faz com muita inteligência, sabe sair jogando, tem um domínio de bola, tem uma certa técnica. Então, parabéns ao Dorival. E Dorival, fazendo essa mesclagem entre o time titular, a base e os jogadores reserva, Dorival está tentando recuperar cada jogador. Ontem, por exemplo, Thales Magno e Romero, que são reserva dos reserva, entraram ontem e não entraram bem. Essa é a minha análise. Mas olha o que o Dorival fez na entrevista coletiva. No gol do Mateuzinho, de falta, André Ramalho não tocou na bola, a bola foi direto pro gol, o Dorival Júnior deu um destaque para quem? Deu um destaque para Thales Magno, que acabou sofrendo essa falta. Apesar de eu ter achado que ele não jogou bem, mas Dorival tenta incentivar o reserva dos reserva. Então, olha para você ver, ele acabou dando moral tanto para Romero como Thales Magno. Isso aí acaba trazendo novamente a confiança para os jogadores. E Mateuzinho foi lá e bateu uma falta muito bem. Mateuzinho, hoje, e no Brasil, é o lateral que tem mais desarme nos últimos 2 meses. E também é o lateral que mais participa de gol nos últimos 45 dias. Então o Mateuzinho está vivendo uma fase espetacular. Não estava, eu sou sincero, eu não faço análise para agradar a pessoas que estão ouvindo aqui o canal, estão assistindo o vídeo. Faço análise daquilo que eu entendo do jogo. Agora, se você tem outra análise, pode comentar aqui no canal, porque eu respeito a sua análise. Porque cada um vê o jogo dentro de uma ótica. Aquilo que você gosta, eu posso não gostar. Aquilo que você acha que foi bem, eu posso achar que não. Então eu respeito, porque é um canal totalmente democrático de direito, onde a gente respeita a opinião de cada um. Outro jogador que, para mim, esse é esta classe. Inclusive está na seleção e recentemente o técnico italiano Ancelotti
disse que Hugo Souza é um goleiro que ele pensa nele para a Copa e até para uma eventual cobrança de pênalti. Isso pode acontecer muito quando chega no mata-mata. E aí, Hugo Souza, mais uma vez, seguro, tranquilo, né? É um jogador que traz toda a confiança. E quando se fala numa cobrança de pênalti, o cara que vai bater o pênalti, ele tem que se concentrar muito e ter muito cuidado. Que se ele bater no chão, o Hugo Souza tem uma baita de envergadura que ele mergulha e pega. Se ele bater meia altura, facilita a defesa de Hugo Souza. E se ele bater alto, que aí é praticamente impossível o goleiro fazer essa defesa, mas ele corre um sério de um risco de bater para fora. Então o Hugo Souza ele acaba preocupando os batedores de pênalti. O Fluminense ontem também teve mais posse de bola, mas não teve criação. Acho que o Hugo Souza no BT fez 2 defesas, uma do Cano, a cabeçada, mas na mão do Hugo Souza, sem dificuldade, né? O Fluminense estava ontem com uns 10 reservas, Corinthians ontem estava sem 7 titulares, né? Teve 7 desfalques. Então o Dorival, ele está muito bem e para mim o Dorival está mirando fortemente essa conquista da Copa do Brasil. Infelizmente, a diretoria do Corinthians está pisando na bola com o Dorival Júnior. Por quê? Porque o que prometeu de reforços não cumpriram. O Fabinho Soldado, que é o diretor executivo do Corinthians, prometeu, se o Dorival aceitasse a proposta do Corinthians para ser o treinador, 4 a 5 reforços. Sabe quem trouxe? Apenas Vitinho, que é um jogador para compor grupo. Ontem a gente viu que ele estava extremamente cansado, jogador de mais de 30 anos. Então não é um jogador para chegar e vestir a camisa e fazer toda a diferença. Não é esse jogador para isso. Então acho que o Dorival tem feito muito com a camisa do Corinthians. E se ele conquistar essa Copa do Brasil, vai acabar potencializando mais para ele se tornar ídolo. Dorival tem tudo para se tornar ídolo da torcida corintiana, porque é um técnico que tem muita experiência, tem muita sabedoria e sabe o que está fazendo. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo ontem? Gostaram? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e deixe também a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Só um momento.